E eu sou um cara muito curioso, e essa é uma palavra que eu vou usar muito nessa conversa nossa hoje. Acho que também se posicionar como disposto a sempre aprender. Eu não entendi o que ela estava falando. Acho que eu nunca falei isso Isso é pra um Marta. elogio, isso é ruim, isso é bom? Eu não entendi. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio de Farma Sem Edição. Nessa nova temporada, estou muito feliz de ter aqui ao meu lado a Maria. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Rodrigo Gonçalves, sou cardiologista e a gente tem algumas novidades. Eu vou pedir primeiro para a Maria falar um oi e se apresentar aí para as pessoas. Obrigada, doutor Rodrigo. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu faço parte do time da Imerso, fico à frente aí da marketing e comunicação. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje, agora, né, no nosso Farma Sem Edição, e muito animada porque a gente vai conversar aqui hoje. E para comemorar essa nova temporada do nosso podcast, eu queria falar que a gente tem aí, vai aparecer um QR Code na tela para vocês e também no link da descrição o acesso a um e-book que a gente preparou com muito carinho, falando da carreira na indústria farmacêutica, mostrando algumas dicas, algumas sugestões para construir uma carreira sólida nesse mercado que a gente sabe que é tão difícil, tão complexo, então está aí feito com muito carinho para vocês esse e-book falando algumas dicas para como progredir na carreira. E para nosso primeiro episódio desta temporada, tenho a honra aqui de trazer o Dr. Cristiano. É um prazer estar aqui contigo. A gente vai falar um bocado sobre a evolução da carreira na indústria. E você tem uma carreira brilhante na indústria. Você começou como gerente médico, não é isso? E hoje está aí liderando uma grande indústria da área. E prazer estar aqui contigo. Prazer é meu, Rodrigo. Maria, obrigado pelo convite. Também meu amigo Canezin. Me chama de Cristiano de Cris, por favor. E eu quero ler também esse e-book que está no link da descrição. Depois eu vou olhar. Bacana. E, Cristiano, me conta um pouco. Você fez a gente tem semelhanças lá na carreira. Você é cardiologista também. Fez medicina, fez cardio, atendia e, de repente, foi para a indústria. Por que da ida para a indústria? Como é que foi esse movimento? Eu fiz medicina lá em Minas Gerais, vim fazer cardiologia aqui em São Paulo e por 10 anos pratiquei medicina e sempre gosto de dizer que mesmo que eu soubesse que eu iria depois para a indústria, nunca foi um plano, nunca foi uma intenção, mas mesmo que eu soubesse que eu faria essa transição, Rodrigo, eu faria tudo de novo, faria medicina de novo, faria cardiologia de novo, que sempre foi a única coisa que eu quis fazer em medicina, porque foi de fato um privilégio poder ter trabalhado por 10 anos como médico e em todos os ambientes, pronto-socorro, emergência, UTI, consultório, pesquisa clínica, foi um privilégio e me ensinou bastante. Mas chegou um momento na minha carreira em que eu me aproximei da indústria como um palestrante, como um consultor. Na época que uma empresa lançou um produto para insuficiência cardíaca descompensada, que eu acabei tendo alguma experiência no INCOR com esse produto. E aí comecei a dar aula para a indústria, treinando como speaker, então? Como um speaker, exatamente, como um speaker. Viajando no Brasil, dando aula para colegas, explicando como é que nós usávamos no INCOR aquele produto. Também para a própria indústria, treinando o time deles, fazendo material promocional, como um consultor, né, que a indústria acaba tendo com os médicos. Isso me aproximou muito da indústria, do dia a dia. E eu adorei aquele contato, passei a dar aula para outras indústrias também, nesse momento. Estou falando de 2004, 2005 e 2006, esse período de tempo. No momento que eu estava fazendo meu doutorado, lá no INCOR, com o professor Bacal, em ciência cardíaca, enfim, a carreira estava indo bem, dando muito plantão, dando muita aula. E eu sou um cara muito curioso. E essa é uma palavra que eu vou usar muito nessa conversa nossa hoje, porque eu acho que é o grande combustível de uma carreira, de uma vida de aprendizagem contínua, é a curiosidade. E aí, um dia veio o convite. Acho que eles viram que era mais barato me levar como gerente médico do que como manter como speaker. Veio o convite, eu relutei um pouco no convite, porque eu estava feliz como médico, não estava desgostoso. Trabalhava muito, como você sabe, né? Muito plantão, imagino que você teve a mesma trajetória, muito plantão, isso te desgasta bastante, a família e tudo mais. Mas estava contente, a carreira estava indo muito bem, mas eu fiquei curioso. E aí, por fim, eu disse, conversei com o meu chefe no INCOR, que era o Bacal. O Bacal foi super apoiador, falou, Cris, não acho que você deveria ir, mas te dou um tempo para você ir, testar, entender se é isso, você volta para trabalhar comigo. Isso me deu muito conforto. Eu não parei a medicina, foram 2 anos entre indústria e medicina, eu entrei como gerente médico para entender o que era aquilo.
Foram 6 meses como gerente médico. E assim, era tamanha vontade de aprender, experimentar e resolver logo aquela dúvida, quero ou não quero, fico ou não fico. E eu era muito curioso. Entrava em reuniões diversas com a gerente de produto da época, em reuniões comerciais como gerente médico, que não era uma coisa habitual. Eu tenho percebido, a gente falou isso em alguns episódios aqui, que hoje o time médico é muito mais próximo ao time de produto lá, mas antigamente não era. Nem se compara. Era 2 times muito distintos. Tinha um Chinese wall assim no meio dos dois, sabe? Ó, não se mexe, não se mistura. Mas eu tive assim, o privilégio de estar numa empresa um pouco mais aberta, com uma gerente de produto muito receptiva, e eu participava. Eu ia junto, eu estava nos briefings com as agências, estava nas reuniões de comerciais, e aí a presidente da época, da empresa na época, era uma médica, a Marta Pena, que é um pouco fada madrinha. E a Marta um dia me chamou e falou assim, Cris, eu vejo que você gosta das conversas, das discussões comerciais, vejo que você olha para os gráficos de demanda como quem olha para um eletrocardiograma. Você gostaria de fazer um movimento e vir para a área comercial? Eu não entendi o que ela estava falando. Acho que eu nunca falei isso para a Marta. Isso é um elogio, isso é ruim, isso é bom? Eu não entendi. Eu estava processando ainda a informação. Exatamente. Sabe o loading aqui? O que ela quer dizer com isso? Mas, obviamente, a presidente falando isso, eu falei, Marta, se você acha que é um movimento importante, porque ela, como médica, tinha feito esse movimento. E eu tinha colegas na mesma empresa que tinham feito esse movimento. E falei, bom, algum momento isso vai acontecer. Semana seguinte, ela fez um movimento de estrutura na empresa e me colocou como gerente de produto. Então, foram 6 meses de gerência médica e eu já assumi uma cadeira de gerente de produto. E aí, Maria, Rodrigo, aí eu me encantei com aquela dinâmica e com a possibilidade, bom, de continuar aprendendo muito. Eu brinco, mas é verdade, foi a primeira vez que eu abri um Excel na minha vida. Até então, não tinha usado Excel até aquele momento, só o PowerPoint, que é o que o médico usa, né? Bastante para dar aula. E então, o volume de aprendizado era enorme, né? E a oportunidade de eu usar algumas coisas que eu achava que eu sabia fazer bem, e que como médico, como plantonista, consultório, não tinha tanta oportunidade, aquilo virou um mundo para mim. E aí eu me apaixonei por aquele papel, trabalhar com a força de vendas, trabalhar com a área médica, ir ao campo ver, né, hospitais, ver médicos, ver cliente. Me encantou. Então, eu fiquei mais 1 ano e meio naquela posição, até eu decidir que eu não queria mais voltar para a medicina, porque foi quando eu tive a chance de ir embora do Brasil pela primeira vez. E aí foi um Y na minha carreira, né? Porque enquanto aqui no Brasil, eu conseguia conciliar a medicina com a indústria. Com uma carga horária muito menor na medicina, parei da plantão no INCOR, parei com consultório, porque eu não tinha tempo para ficar. E é um doente que demanda muito, doente, né, de cardiologia. Cardíaca, exato. Então, não podia ser, né, leviano e responsável nesse ponto. Mas eu mantive alguns plantões de UTI, final de semana, para continuar. Com a mão ali, né? A gente fica com isso por um tempo. Até porque é gostoso, né? A gente gosta. É um amor à profissão. Né? Exato. Mas quando veio a chance de ir embora do Brasil, foi o Y, em que não dá para praticar medicina na Alemanha, né? Não era o objetivo. E aí foi a decisão de não, eu vou investir na indústria, né? A perspectiva de longo prazo, de conhecimento, de explorar outras possibilidades, né? Te abre um leque enorme de opções que, como médico, ainda mais nós, né, como médicos cardiologistas clínicos, você também é clínico, o nosso leque ele é um pouco mais restrito. Né? É consultório, UTI, hospital, alguma coisa. Exato. Né? Pesquisa, talvez, né? Se for do lado acadêmico. E aí foi que a minha carreira, de fato, fez esse movimento, né, de ir embora daqui, esse Y. Eu optei por ficar na indústria e nunca mais quis voltar para a medicina. E nunca me arrependi. Que eu acho que é o que eu agradeço muito ao Papai do Céu. Nunca me arrependi e tive muitos privilégios na minha carreira de ter ido para indústrias, para empresas muito respeitadas, sólidas, éticas, conhecido muita gente que me ajudou demais no meu desenvolvimento e sou muito grato. E é legal, assim, você falou de hoje não pensaria em voltar para a medicina, mas no final da história você ainda faz muita medicina. E a gente estava conversando um pouco antes de começar o nosso episódio, você me contou uma história que é engraçado, o impacto de algumas coisas que a gente faz, como ele se perdura por muito tempo. Então, vou pegar um desviozinho da nossa conversa e comentar uma coisa que você comentou com a gente.
Na época você fazia insuficiência cardíaca. Estava lá com o Bacal, faz insuficiência cardíaca, alguém referência na área, estava indo no caminho e tudo mais. E de repente você foi para a indústria e lá na indústria você pensou numa forma de ajudar os médicos a fazer melhor diagnóstico e tratamento de insuficiência cardíaca. Porque você dava aula disso, chamou lá Múcio, Pereira e Canezin e deram essa missão para ele, tragam alguma coisa para ensinar a insuficiência cardíaca. Aí surgiu de lá a ideia de fazer algo mais prático, semelhante ao ACLS, e saiu o Savic dessa conversa. Muito por causa do seu background médico, de ver a dificuldade disso, e hoje a gente, lá atrás, foi criado um curso que hoje a gente tem, o curso tem 2007, 2008, né? 18 anos. 18 anos, ensinando insuficiência cardíaca, inicialmente no Brasil inteiro, hoje já nos Estados Unidos, na Europa, com um negócio que você ajudou a criar lá. Então, apesar de hoje você não atender paciente, ainda está tendo fruto um trabalho que você fez há 18 anos atrás. Esse é um dos grandes orgulhos da minha carreira, Rodrigo e Maria. E aqui, todo o mérito a 3 caras brilhantes, Múcio, Pereira e Canezin, que assim, abraçaram a ideia. Que de fato, a gente tinha um produto, lançamento, difícil de entender como usar. E aí, quando a gente sentou para falar com eles e pensamos, a gente queria pensar um ACLS para a insuficiência cardíaca. Não um ACLS amplo como ele é, mas para a insuficiência cardíaca. Numa mesa de restaurante no Congresso Brasileiro no Congresso da SBC, no Transamérica, em 2007. Múcio, Pereira e Canezin, esse é o nosso briefing. Pensamos num ACLS para ICC, e a gente eu tinha na minha cabeça como posicionar aquele remédio. Só que eu precisava treinar os médicos para isso e ensinar como... E ali eles trouxeram a ideia do Savic. Nós fizemos o livro vermelho, foi a primeira edição, não sei se ele é vermelho ainda. Porque agora tem 3, tem um consultório, tem um agudo. Olha que coisa. Um deles ainda evoluiu. Esse é um Life Cycle Management espetacular. Esse é. Então, assim, todo o mérito, de fato, e a gratidão eterna pela confiança que o Pereira, o Múcio e o Canezin tiveram na nossa proposta como empresa, né? Meu e da Yara Francischetti, que era nosso gerente de produto na época, uma querida. E é muito legal ver que depois de 18 anos, né, eles levaram o Savic para os Estados Unidos, para o ACC, para o ESC, e virou outros cursos, né, para ECC, para EC crônica, para dislipidemia. Então, assim, isso mostra que quando você tem pessoas éticas, tem um propósito correto, tem, né, ciência por trás do que a gente está discutindo, e a gente só tem a ganhar. Então, aqui foi um ganha-ganha, foi ganha para a gente, que levou o produto para um nível de educação que ele não tinha até então. Foi um ganho para os 3 que construíram uma ferramenta que perdura e vai perdurar para sempre. Né? E seguramente a gente impactou, como você falou, muitos médicos que talvez não fossem ter a chance de estar numa sala de hotel com Múcio, Pereira e Canezin, que são 3 pilares da cardiologia brasileira, ensinando para eles ali, pegando na mão e dizendo, aqui faz isso. E aí não era um curso para ensinar o nosso remédio, era um curso para ensinar a insuficiência cardíaca descompensada, que no algoritmo estava o nosso remédio, como estava a dobutamina, como estava os IECAs, como estava os nitratos, como estava um monte de coisa. Essa é a beleza. Então, esse é o legal de fazer um projeto igual o Savic, porque você cria uma ferramenta que outras indústrias hoje patrocinam o Savic, outras sociedades, porque é isso, eu ensino a ciência, eu ensino como tratar, e de uma maneira muito legal, porque quando você vai numa aula de qualquer área da medicina, você tem uma aula teórica, você tem que meio que fazer uma tradução de como eu vou usar isso no meu paciente. O Savic, o ACLS tem essa vantagem, né? Você já sai sabendo usar. Você viu o paciente, você viu 10 pacientes ali e é desse jeito. Então, facilita muito, né? Isso foi um privilégio participar desse começo, é um dos orgulhos da minha carreira. E assim, eu tive, de novo, ter o privilégio de trabalhar com esses 3, né, pilares da cardiologia. Eu sou muito grato a eles pela amizade e pela confiança. Voltando um pouquinho para a carreira, como é que a gente, você, lá como gerente, aí você foi subindo, hoje você está comandando uma indústria no país, você falou que passou fora, como é que você vê essa progressão de carreira, vale ter esse step fora, qual dica que você dá para o colega que está lá hoje, gerente, MSL, está no início, então às vezes tem gente de produto, às vezes gente de área médica, como é que você sugere que seja essa progressão? E até acrescentando um ponto, doutor Rodrigo, acho que uma palavra que me chamou muito a atenção que você trouxe, como o skill mesmo, que no final é uma grande skill, que é essa inquietude. Eu acho que tem muita relação
esse jeito de se posicionar à frente à sua carreira, que com certeza é muito do motivo que você conseguiu ascender. Então, acho que... É diferente de ser carreirista, né? Exato, é você ser protagonista do que você está fazendo. Exatamente, você ser intencional. Exato. Né? Acho que tem duas coisas importantes aqui. Uma, acho que essa curiosidade, esse ser intencional com a sua carreira, né? Isso é um pouco da forma. Eu sempre falo para a turma mais jovem, você quer continuar crescendo, quer continuar evoluindo, quer ter oportunidade, levanta a mão. Não espera cair no colo. Fale. Né? Fale. Porque a gente sempre começa um projeto na empresa e fala assim, olha, vamos iniciar um projeto para discutir a visão da empresa. Precisamos de um grupo diverso. E aí todo mundo tem muito trabalho. Isso não vem, então ao invés de eu trabalhar aqui, eu vou fazer isso. Não. Isso vem on top of. Desenvolvimento pessoal não é uma coisa que você substitui o trabalho para desenvolver. Não é. Quem pensa que é assim está iludido. Vamos ser honestos. É um top off. Confiar no PDI da empresa, nessas coisas. É o teu stretch. É a tua moeda para o teu futuro. Então levanta a mão, seja curioso. Né? Esse sempre foi a minha personalidade. Sempre foi uma pessoa de levantar a mão, desde a época de hospital, de médico, né? De levantar a mão, quero participar, posso fazer, posso ir. Não tem mais, posso só estar lá para poder ouvir, aprender como é que faz. Então, se isso é natural e genuíno, a gente que lidera eu que lidero uma empresa, ou que lidera uma BU, um departamento, adora esse tipo de perfil. Porque é quem você sabe que está a fim de aprender, de construir, de apoiar. Isso não adianta. Naturalmente, quando você vai pensar numa promoção, em reconhecer alguém, é natural e é justo. Porque o Rodrigo está lá quietinho dele, faz o trabalho dele espetacular, maravilhoso, mas ele está ali, é uma ilhazinha de... Perfeito. Mas a Maria, ela faz o trabalho dela muito bem também, mas ela participa de um outro projeto, ela dá uma ajuda para um outro departamento, ela é uma pessoa comunicativa que circula, ou ela é introvertida, mas ela... Soma muito mais. Claro, é natural. Então, isso é um pouco do como. Mas eu acho que tem uma coisa importante, Maria e Rodrigo, que para mim serviu muito, tá? Que é como você planeja a sua carreira. E talvez tenha aqui um choque geracional. Eu sou de uma geração um pouco mais antiga do que a geração de hoje, que a gente ouve eles comentando um pouco do vamos ver para onde eu vou. Né? Eu quero explorar o máximo o dia de hoje. Amanhã eu vejo o que acontece. Isso sem nenhum juízo de valor. Tá? Aqui eu não estou dizendo que é melhor, pior, bom ou ruim. A nossa geração, talvez a minha, mais que você acha que a gente é mais ou menos mesmo parecido, a gente se preocupa muito com o futuro. A gente quer construir um patrimônio, de dizer na época, né? Quero comprar um carro, quero construir alguma coisa, quero... essa preocupação se trasladava, como é que eu cresço para fazer isso? Né? Então, eu me lembro que a minha primeira viagem internacional na indústria, né, na minha primeira indústria, foi para Miami, num treinamento de um novo produto que nós íamos lançar, Niaspan, um ácido nicotínico sem o efeito do flushing. E aí nós estávamos lá na reunião e um diretor na época da empresa, que eu vou citar o nome dele, que é um cara que eu gosto muito, que é o Jaime Almeida, o Jaimão. Eu sentei com o Jaimão é um cara, né, tem um repertório de experiência absurdo, comunicativo, inteligente. E eu sentei e falei, Jaimão, como é que eu planejo a minha carreira? Eu tinha meses de empresa, como é que eu planejo a minha carreira? E ele pegou um guardanapo, a gente estava no Walmart, tomando um café, pegou um guardanapo, uma caneta, e ele fez um gráfico bidimensional, XY. E falou, Cris, determine onde você quer chegar na tua carreira. Qual é o teu dream job? Vamos supor, você quer ser gerente geral. Muito bom. Botou aqui no canto direito do gráfico, gerente geral. Aí, você tem que colocar dentro dessa coluna todos os skills, soft skills, hard skills, conhecimento, experiência, né, que um gerente geral deveria ter para ser um gerente geral. Então, RH, finança, campo, experiência internacional, comunicação, liga, põe aqui. Agora vamos ver você hoje. Onde você está hoje? Você foi médico, é médico e está começando sua carreira como gerente de produto. Que skills você já tem? Daqui para cá, óbvio, né? Qualquer experiência deveria somar novos skills, olhando para a tua meta. Cara, eu fiz isso naquele mesmo dia. Porque eu tinha mais ou menos o que eu queria fazer. E assim, óbvio que isso não é linear. Isso não é, eu boto, acontece. Mas você não pode deixar acontecendo. Né? Claro, te dá intencionalidade.
É aquela história daquela princesa que fala pro coelhinho, qual o caminho correto? Aí ele fala, você quer ir para onde? Ah, qualquer lugar, você quer para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Exato. Então, acho que a palavra que sendo duas palavras, curiosidade, proatividade e intencionalidade. Então, sempre foi linear? Sempre foi, né, eu pensava e acontecia? Não. Mas eu sabia avaliar. Ah, essa oportunidade conversa como com este plano? Ah, me dá isso, isso, isso. Dou um exemplo. Quando eu voltei da Alemanha para o Brasil, eu fui para uma empresa e o que eu fui fazer lá, depois de 3 meses, acabou o produto. Descontinuou por futilidade. E eu tive uma oportunidade de sair da empresa, era uma grande empresa, mas ir para uma outra para liderar um time de campo. Liderar um PNL, que é uma coisa que eu não tinha tido. E olhando para a minha meta final, isso fazia muito sentido. Precisava. Uma decisão super difícil, mas fazia sentido. Então, conversei com a empresa, expliquei, entenderam, a gente fez a decisão ali e eu mudei. Então, eu digo isso porque eu acho que isso te dá a perspectiva de, tá bom, eu estou aqui, estou bem, estou feliz. Qual deveria ser meu próximo passo? E como é que eu busco isso? Mas olhando para um fim, para um ponto que você já determinou que é onde você gostaria de estar. É interessante, às vezes é um passo atrás isso, né? Às vezes é um passo teoricamente atrás. descer um ponto na carreira e tal. Mas sempre visando o seu objetivo final, onde você quer chegar. Isso é Tendo essa importante. coerência, né? Tendo essa coerência, porque você sabe explicar. Até para explicar para alguém por que você vai dar esse passo para o lado. Né? Porque este lado, embora no nível, eu sou gerente, vou virar gerente, sou diretor, vou virar diretor, é um passo para o lado? Tá. Eu estava numa empresa, eu era diretor de negócio, tá? De HIV. E me ofereceram uma cadeira como diretor de Commercial Excellence, que é uma área de suporte ao negócio. Então, mas é um movimento, você sai de negócio, que é onde está ali o spotlight da empresa, para suporte ao negócio. Isso faz sentido? Faz, porque como suporte ao negócio, eu era médico, vim para a indústria, fui para o marketing, não tinha tido este contexto, este background de Business Intelligence, Salesforce Productivity, treinamento, PSP, governança, nunca tinha tido isso. Eu já fui para o marketing direto, mas em algumas conversas eu sentia falta. Eu me sentia um pouco frouxo na discussão. Então, esse passo para o lado me deu este contexto. Aí eu tive que aprofundar. Mesmo como diretor, eu tive que aprofundar em muitas coisas que eu não tinha conhecimento, bagagem, para poder continuar olhando para onde eu queria chegar. E uma outra coisa que não sei se ajuda, não sei se na indústria farmacêutica ajuda, eu imagino que sim, mas recentemente eu ouvindo um cara jovem de finanças, que cresceu muito e hoje tem alguns cursos na área e tudo mais, ele falou que um dos caminhos dele foi se aproximar de pessoas que eram muito experientes no mercado, que são baluartes lá do mercado. E aí eu lembro da frase que ele falou, e na minha cabeça faz muito sentido, quando você chega nesses caras que são expoentes de alguma área, eles gostam de ensinar e eles têm um ego meio inflado. Então eu chegava lá perto deles, me colocava na minha posição como um cara humilde que quer aprender, todos eles abriam as portas e sentavam ali para ensinar. Porque todo dia chega gente querendo se mostrar bom pra caramba e melhor que ele. Eu fazia o contrário, eu falava, Cristiano, me ensina, me mostra. Acha que isso funciona? Pedir ajuda, pedir socorro, pedir uma orientação mesmo. Como é que você vê isso? Eu acho que isso funciona. Acho que isso funciona especialmente se isso é genuíno. Sim, sim. Né? Isso porque também acontece de ter pessoas que aproximam de pessoas assim, porque tem lá um interesse, tem lá, né? Uns claros na palavra, puxa saco ali. Tem, né? Tem bastante. Tem bastante. Mas isso é o pior pecado que a pessoa pode cometer. Então, a tua habilidade de tornar essas relações perenes, acho que aí reforça ainda mais essa genuinidade da relação e o valor que ela traz para você. E aqui eu estou citando alguns nomes, como da Marta, que eu citei, que foi minha presidenta, foi a fada madrinha em 2007, né? Do Jaime, com quem me falou, e tem alguns outros nomes que eu talvez vou citar na nossa conversa, de pessoas que até hoje, para vir para cá, para a empresa que eu estou hoje, eu falei com os dois. Desde da Espanha, onde eu estava, liguei para os dois. O Jaime, eu estava numa viagem de fim de semana, inclusive, em outro país lá na Europa. Jaimão, queria trocar uma ideia com você. Esse movimento, como é que é? Faz sentido? O que você acha? Né? Prós e contras. Porque aí sim, são pessoas que... Porque num curto prazo, Rodrigo, ele pode te oferecer um conhecimento específico. Estou passando por uma situação específica, pontual, de gestão, que eu não...
perfeito. Entra como um consultor, como um coach ali naquela hora. Mas a relação mais gostosa é essa que eu gosto muito de manter. Dou um outro exemplo. A Headhunter, que me tirou da minha primeira empresa, me levou para a Alemanha, quando eu fui para lá em 2010, até hoje eu tenho relação com ela. Ela é de uma consultoria de headhunting alemã. Até hoje a gente tem relacionamento e ela é uma pessoa que tem um conhecimento de hunting, de searching, né, que meus amigos não têm. E é com quem eu, às vezes, discuto algumas situações para poder ouvir a perspectiva que ela tem de um potencial movimento que eu vou fazer. Então, acho que é assim, ter um... no meu caso, que era um alienígena, né? Um médico entrando na indústria e indo para a comercial. Naquela época eu não tinha. Hoje tem poucos, naquela época eu não tinha quase nenhum. Então, aí sim, aí toma um valor ainda maior. Ter um mentor, ter um tutor ali para te acompanhar e te guiar um pouco. É interessante, uma vez uma conversa com um grande PI de estudos na área de cardio, ele me contou uma coisa e que para mim faz muito sentido. Ele é americano e a gente estava num evento, acho que na Duke University, e ele soltou uma coisa, 3 conselhos que eu poderia dar para todo médico em início de carreira. Eu já era, já tem, ficando velho, tem uns 10 anos já. Ele falou o seguinte, acho que vale pensar em voluntariado, é uma coisa importante para a tua vida, participar de alguma coisa, para te dar um propósito e tudo mais. Não necessariamente precisa ser na área de medicina, ele falou isso. Pense em participar de uma associação, que se for da área médica tudo bem, mas se não for, alguma coisa associativa, que é importante ter contatos e diversidade, e tenha um mentor, alguém que você possa ligar, confiar, trocar uma ideia. E aí ele comentou até, esse mentor, em algum momento, pode ser que você esteja até numa posição superior a esse cara, hierarquicamente, sei lá, mesmo trabalhando em lugares diferentes, mas é alguém que você confia, que você possa conversar e tirar a opinião. E é bem isso, não é simplesmente usar naquele momento, é alguém que você possa trocar ideia mesmo. Né? Isso é. E acho que também se posicionar como disposto a sempre aprender. Acho que até quando você chega a um cargo alto de liderança, que você se vê, né, olha para a sua carreira realmente com experiências que te enriqueceram muito como profissional, mas ainda tem muito a que se aprender. Acho que essa visão de aprendizado contínuo também, com certeza, acho que você vai concordar comigo, que é muito positivo para um profissional se desenvolver, ascender. Acho que é sempre se posicionar com certa humildade e falar, tudo bem, eu sei disso, sei daquilo, mas ainda tenho muito a aprender, porque sempre vão ter temas que realmente a gente pode se aprofundar. Então, acho que o aprendizado contínuo também é uma skill que é muito importante, né? E aqui você concordo totalmente, Maria, e aqui você me traz a lembrança de um outro valor que eu acho que é importantíssimo, né? Uma das principais qualidades que um líder tem, quando ele é um bom líder, é a capacidade de criar um time, gerar confiança dele com o time com ele, ao ponto de que as pessoas se sintam confortáveis, seguras para falar o que elas pensam e para que ele também possa falar o que ele pensa, o que ele sente e possa até contar a fraqueza dele para o time dele. Essa vulnerabilidade, que é o que você está falando, né? A gente vai ter sempre o que aprender. E de verdade, a gente erra também tanto quanto qualquer outra pessoa. De repente até mais. Né? E erra sozinho, porque erra num ambiente muito isolado, muito solitário, muitas vezes, por decisões sensíveis, por algumas questões que são pertinentes a uma posição de liderança. Eu gosto muito de um livro que fala um pouco sobre isso, né? Que o livro chama As 5 Disfunções de um Time, do Patrick Lencioni, em que ele fala que a principal disfunção que leva um time a ser um time inefetivo é a falta de confiança entre as pessoas do time. Quem tem que dar o tom é o líder. Porque se o líder fala assim, vamos lá, me dá o feedback aí, embora eu já saiba que talvez eu tenha pouca coisa para trabalhar. Já acabou a comunicação. Já acabou a comunicação. Eu não estou vulnerável para ouvir nenhum feedback. Sim. Né? Se achar que você é perfeito, você não... Então a gente tem sim, acho que a gente tem até muito mais para aprender do que as pessoas imaginam e percebem. E pensando nisso, o que e como estudar? Você acha que tem que fazer um MBA, tem que ler, como evoluir nesse ponto? Ótima pergunta, Rodrigo. Eu acho que, de novo, eu volto para o gráfico, né? Acho que isso... Porque se eu quisesse ir para uma área de ser um diretor médico, é meu sonho de consumo, talvez fosse ser um pouco mais fácil.
sendo médico, cardiologista, pesquisa clínica, tudo, né, como você. Então, acho que se você se coloca muito fora da tua zona de conforto, da tua zona de formação, né, educacional, acho que te demanda, como demandou para mim, né, fazer curso, aprender a ser gerente de produto, fazer MBA, tudo isso eu também fiz para poder me capacitar para fazer o que eu queria fazer e chegar onde eu queria chegar. Eu gosto muito do 70-20-10, ou seja, né, um adulto se desenvolve muito mais com experiências práticas do que lendo o livro e fazendo curso, embora eu reconheça o valor que tem, em especial, outra vez, se você não é do ramo. Né, um curso que me ajudou muito no começo da carreira foi Finanças para Não Financeiros. Conhecer um pouco de teoria. Como é que eu monto um PNL, como é que eu leio um PNL. Como médico, eu não sabia. Então, né, na época a empresa tinha esse curso que a própria empresa dava. Então, acho que tem mas acho que o grande stretch mesmo de você sente as dores do desenvolvimento é quando você se coloca ou é colocado numa posição de desconforto, né? Então, olha, tá essa posição, né? Tá aqui essa oportunidade de fazer um assignment. É temporário, 6 meses, mas vai lá. Eu gosto disso, gosto de estimular isso, gosto de quem tem coragem de levantar a mão e pedir, eu posso ir para a cadeira da Maria? E ela vem para minha cadeira? Pô, legal, pode ser. Implica algum risco para a companhia? Implica. Pode estar errado. Você é novato ali, Implica. Então, assim, curso super. Acho que hoje a gente tem um benefício absurdo que nós não tínhamos na nossa época, que tá aí a informação disponível, tá aí. Eu adoro correr, estou ouvindo meu podcast, estou vendo um TED Talk no YouTube, né, temas de liderança, desenvolvimento pessoal, temas sobre a indústria farmacêutica, todas as entrevistas dos CEOs globais eu gosto de assistir, eu sei os podcasts para os quais eles falam, porque aí você aprende o conteúdo, como está uma Novartis, uma Bristol, uma Pfizer, nesse momento, o CEO está falando. Você aprende a forma, isso é fundamental. Muito mais, o maior impacto que a gente causa na outra pessoa não é no que eu estou falando. Você vai lembrar do meu tom de voz, o impacto. Né? Então, esses caras têm muito treinamento, e de ouvir você já começa a aprender como se posicionar, como falar, como... Então, assim, eu me desenvolvo muito mais através dessas ferramentas, para ser honesto, hoje, do que através de qualquer tipo de curso tal e qual a gente conhece. E pensando no estrutura de empresa, você tem lá N profissionais trabalhando, tem gerente, tem diretores, tem todo um grupo. E, obviamente, quanto mais capacitado esse grupo for, melhor, mas você mesmo comentou, não dá para saber tudo. Como é que você vê o contrário ali de como aproveitar esse time, como distribuir essas funções ali dentro? Confio cegamente, reviso tudo. Como é que você vê isso? Na gestão do time, você fala? fala? Na gestão do time. Acho que aqui esse é um grande desafio, em especial quando você sai da posição de contribuidor individual para líder. Essa transição, Maria, é talvez a mais difícil, e mesmo quando você renova de líder para líder, ela vai ficando, porque você deixa de fazer pelas suas mãos, e você tem que orientar alguém, tem que brifar alguém, tem que pedir alguém para fazer o que você faria. O que o tempo me ensinou, Rodrigo, em relação a isso, aquela velha frase que parece um chavão, mas é a mais pura verdade, cerca-se de boas pessoas. Isso é fundamental. Cerque-se de boas pessoas com qualidade técnica, com conhecimento, com caráter, que você confie no como e no que aquela pessoa vai entregar, isso é fundamental. Os piores erros que eu cometi na minha carreira foi quando sabe aquela vozinha que te fala, não vai virar, e você... Se não confiar no time, não dá, né? Eu tive experiências assim e demorei para tomar uma ação, ou no caso não tomei a ação e de fato o feeling se concretizou. A segunda coisa, acho que aí sim, aí mais na gestão, um bom briefing, uma boa explicação do que eu estou esperando. Mas, especialmente onde eu estou hoje na minha posição, quando eu falo com a Lu, que está aqui, que é minha líder de comunicação e corporate affairs, eu não digo para ela como eu quero que ela faça. Eu sento com ela e a gente discute o que é que nós queremos alcançar. Eu digo, Lu, a minha visão é essa. Qual é a tua visão? Minha visão é assim. Então, vamos alinhar nossa visão, a gente chega num ponto, é essa visão, é essa visão, essa ambição, é essa ambição. Porque eu confio nela. Sim. Aí é o meu conforto de conviver com como que não seria necessariamente como eu faria. Esse podcast
Né? Se fosse como a Maria, de repente a Maria A fala assim, cadeira ia ficar de lado, né? Isso. E você não pode controlar tudo, né? Não, mas entregou a visão? Sim. Entregou. Tá bom, porque aí sim é o que a gente chama de inclusão e diversidade. Porque senão vai ser tudo como o Cris quer. E aí não tem nem escala, né? Você tem não tem nem dois escala braços só. E vai ser tudo cinza, ou tudo azul, ou tudo verde. Né? Então, quando você lidera um time grande, lidera uma BU, um departamento, uma companhia, você tem que confiar que o time que eu tenho é o time que eu preciso para fazer acontecer o que nós temos que acontecer, que é o que eu sinto hoje, e confiar que aquela pessoa, quando eu sento com a Lu, a gente discute a linha, e aqui eu não busco alinhar para consenso, nunca. Acho que uma das piores coisas que você pode querer como líder é consenso. Você tem que querer que ao final da discussão nós estejamos de acordo, mas não consenso. Porque o consenso implica que, assim, geralmente, quando há consenso, é porque a pessoa não colocou o que ela pensava de verdade. Ou ela chegou num ponto que ela falou assim, sabe uma coisa? Não vale a pena. Não vale a pena. É. E aí você perde a capacidade da pessoa trazer o valor que ela tem para aquela discussão. Né? Então, eu gosto da discussão, da discussão produtiva, gosto do conflito, né, de ideias. Agora, acabou a discussão? Maria, te escutei, Rodrigo, te escutei, tem uma opinião diferente. Ó, aí alguém tem que tomar decisão. Geralmente, nesse caso, né, pode ser eu. Vou dizer, ó, Rodrigo, por esse motivo aqui, decisão é essa, essa, essa. Você fala, Cris, eu entendi a tua decisão, você pode não concordar. Não seria que eu tomaria, mas não é, mas você me ouviu. Eu te ouvi. E essa transparência, né? Exato. É importante. Então, assim, tem um comprometimento aqui. É diferente de eu falar assim, ó, Rodrigo, a partir de amanhã, isso aqui, acho que verde, eu sou Flamengo, eu não gosto de verde. Amanhã, vermelho e preto, beleza? Você nem me ouviu? Aí vermelho e preto não sai bem lá no vídeo, você vai dizer assim pro Canezinho, eu nunca colocaria. Não fui eu, não que fui cor eu. escolhida. Entendeu? Se a gente discutir, podemos variar? Podemos variar. Fazer um teste, ver. Vamos fazer um teste? Não saiu bem? Foi o Canezinho, não saiu bem, mas, cara, era um teste, a gente volta pro verde. É saber se comunicar, totalmente né? diferente. E uma vez feito isso, nosso tempo está estourado, mas essa pergunta precisa fazer feedback. Você espera terminar um processo para dar, você dá na hora, você é direto, ou então é um veja bem. Como é que você pensa isso? Eu não espero terminar. Eu sinceramente, eu procuro dar o bom feedback e o feedback ruim, né, o feedback negativo é o mais rápido, mais imediato possível para concretar para a pessoa o que é que foi bom, o que é que foi ruim, para eu também não esquecer. Mas acho que o problema do feedback, mesmo que você dê depois, né, o problema não é esse. O problema não é o timing. O problema é você deixar muito concreto o que você quer dizer. Maria, eu não gosto da sua forma de perguntar. Mas o que você quer dizer com isso? Me dá um exemplo. Né? E a capacidade de ser honesto com a pessoa. Tem um outro livro que eu gosto muito, é um conceito que é o Radical Candor, né, em que ela fala, o melhor feedback é aquele que é radical, aquele brutalmente verdadeiro, mas com respeito, mas com carinho. Ela tem os quatro quadrantes. Franco. É ser franco, mas o franco respeitoso. Eu gosto muito de falar que o how é maior do que o what. Eu posso te dar um feedback positivo de uma maneira péssima e você não vai nem valorizar. Ou um feedback negativo, mas de uma maneira super cuidadosa, generosa, genuína, com exemplo. Você vai dizer assim, Cris, caramba, vou dormir com isso hoje e amanhã eu vou estar diferente. Então, o timing é importante? Mas às vezes você está numa reunião internacional, você está fora do Brasil, o teu chefe mora em outro país, não dá para ser no momento, tudo bem. Mas trazer a coisa para mais concreto possível e ler esse conceito do Radical Candor, né? Colocar a verdade. Eu não gosto daquela coisa do sanduíche, não, que o americano faz muito sanduíche. Né? Positivo, 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 aí aumenta o negocinho negativo no meio, positivo, positivo. O cara fala assim, não tem nada para melhorar, que não veio nada de ruim. Não veio, é que você nem percebeu, de tão embrulhado diluído que estava o negócio. Ali, né? Perfeito. Isso, de verdade. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Passa rápido. Foi muito bom, de verdade. Assim, eu estou pensando, me imaginando, ouvindo esse podcast, vários insights, várias coisas. Acho que para quem está na indústria, quem é profissional que está nesse universo, com certeza tem dicas aqui muito importantes. E como o Dr. Rodrigo comentou, a gente também está disponibilizando para vocês nesse episódio um guia sobre a carreira na indústria farmacêutica. Então, a gente montou esse material exclusivo para esse podcast, para esse episódio, para estrear aqui a nossa nova temporada, com insights, dicas feitos pelo time da Imerso, pensado para você que trabalha na indústria.
E Cris, queria de verdade te agradecer imensamente pela essa conversa. Foi um prazer estar aqui contigo. Queria saber se tem algum recado, alguma coisa para deixar aí para os nossos colegas que estão nos assistindo. Primeiro agradecer vocês dois pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Quero me colocar à disposição se alguém depois desse podcast quiser bater um papo, conversar, eu estou à disposição, me encontra aí fácil no LinkedIn, eu estou sempre muito ativo ali. E dica, eu acho que é isso. Se eu pudesse pegar uma palavra desse podcast para mim como ferramenta de avançar, de crescer na carreira, de desenvolver, é curiosidade. Não esperem chegar. Não sentem no seu job description primário e fiquem lá porque isso aqui vai ser o suficiente, porque hoje em dia não é. Então, se preparar, se desenvolver, falar mais de um idioma, tudo isso faz parte, mas isso hoje já é um pouco de básico. Isso aqui é carro com tapete e retrovisor, todo mundo tem que ter. Né? O que mais você faz para aparecer? Porque hoje a gente está num ambiente muito competitivo, muita gente muito bem preparada, então você precisa ser aquele ponto verde no meio de vários azuis. E para mim é a curiosidade, a vontade de participar que faz a diferença. Muito obrigado. Queria pedir a vocês, se gostaram do nosso episódio, por favor, dê o seu like aí, deixe seu comentário também. Sugiram novos convidados, novas pautas, vai ser um prazer trazer mais gente tão boa quanto o Cris para conversar e nos enriquecer aí nessa caminhada desvendando aí o mundo farma. Obrigado, Maria. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês. Tchau, pessoal. Foi muito rápido, hein? Vou deixar minha reclamação.